Olá, seja bem-vindo a mais um pré-prova. Hoje, num formato um pouquinho diferente para esse pré-prova, né? UPF. Bom, o formato um pouquinho diferente, né? Agora eu não apareço no vídeo, né? Mas ele vai suprir toda a necessidade de vocês com esse material que você tenha em mãos e que está anexo junto com esse vídeo. Bom, devemos lembrar que nesse pré-prova tem algumas informações importantes daquilo que pode aparecer na tua prova, dados os conteúdos que caíram nos últimos anos. Mas você deve lembrar também que essa prova será realizada lá no dia 12, agora do mês de dezembro. Ele começa às 14 horas e vai até às 19, com um tempo de duração de 5 horas. A prova de biologia, aqui embaixo, ó, é aquela prova que apresenta 8 questões na tua prova e tem peso 2. É claro que para a realização dessa prova, primeiro você vai passar por todos os protocolos, né, de segurança, vai ser aferir temperatura, enfim, mas você deve lembrar de levar todos os documentos necessários para a realização e a sua própria caneta. Bom, todo esse pré-prova e tudo isso você já sabe também nesse pré-prova, né? E dessas especificações, você sabe que tudo isso também, e esse pré-prova ele foi construído com base no manual do candidato e com os possíveis conteúdos que podem cair ali, dados aos conteúdos exigidos por essa prova, certo? Então aqui são os tópicos que podem ser trabalhados nessa prova, certo? Tópicos esses como, por exemplo, fundamentos em bioquímica da vida, biologia celular, energia e vida, bases da hereditariedade, ou seja, genética, genética de populações, origem e evolução dos seres vivos, a diversidade dos seres vivos, o desenvolvimento embrionário dos animais, histologia e fisiologia animal, histologia, morfologia e fisiologia vegetal, ecologia e todos os conteúdos trabalhados em atualidades. Essa é uma prova muito boa. A UPF sempre faz provas excelentes, muito bem feitas. Então, vamos começar o nosso pré-prova. Caneta, resumo na mão e bora lá começar. Então, começamos com o nosso primeiro assunto, que é a chamada, olha lá, citologia. Esse conteúdo está sempre presente nas provas da UPF. Todo ano cai esse conteúdo. Então, o que tu vai começar revisando que eu acho bem importante, tá? A primeira parte é a chamada bioquímica celular. Tá aqui ela aqui embaixo, na observação número 1, ó. Bioquímica celular. Então, quando você revisar esse conteúdo, é muito importante que tu comece revisando, por exemplo, olha ali, ó, a parte relacionada aos chamados sais minerais, tá? Quando você for estudar os sais minerais, agora eu vou escrever aqui em cima, tá? Quando você for falar sobre os sais minerais, o que tu tem que lembrar? Das funções de cada um dos sais minerais e, ainda por cima, a falta, o que provoca a falta deles, certo? As consequências de um déficit alimentar, e isso tu vai jogar também com as vitaminas, certo? Então tu vai também estudar dividindo elas ali, né, nas que são hidrossolúveis e as lipossolúveis. Então, quando tu estudar elas, tu também vai estudar a função de cada uma delas, certo? Quanto à função e carência, certo? Que é a falta de vitaminas, certo? O que acontece com cada uma delas. Por que esses dois assuntos eles são bem importantes? Vitaminas, por exemplo, não aparece, está escrito lá embaixo, tá? Não aparece na tua prova desde o inverno 2015. Olha quanto tempo isso não cai numa prova. Então faz muito tempo que isso não aparece.
Mas tu não vai deixar de estudar dentro da bioquímica celular partes relacionadas, por exemplo, ó, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Vem comigo aqui de cima, ó. Os chamados lipídios, tá? Então, quando tu estuda os lipídios, é importante tu lembrar, por exemplo, de alguns detalhes dentro de atualidades que podem aparecer, né? Como, por exemplo, a obesidade, o detalhe do HDL, LDL, certo? Quanto à função do colesterol, tá? O que é a gordura trans, o que é a gordura cis, enfim, essas características. Mas também tu vai dar uma revisada em glicídios, proteínas. Depois eu acho muito, mas muito importante que tu revise, eu acho que tem uma probabilidade bem grande de aparecer, até vou dar uma boa assinalada para ti aqui, os chamados ácidos nucleicos, tá? Tu vai estudar as características gerais deles, mas essas características gerais, elas caíram, ó, no verão 2018. Então, onde é que fica o teu foco aí, ó? O teu foco fica aqui, ó, no dogma central da biologia molecular, na característica de replicação do DNA, na transcrição de um RNA e a sua tradução de uma proteína obedecendo o código genético, tá? Olha lá. Utilização do código genético. Utilização do código genético, que é a tabela dos códons, certo? Nos últimos anos também, faz muito, mas muito tempo que não aparece isso, tá? E fazendo uma análise desde as provas do verão de 2015, isso não apareceu. Tá? O que eu vou falar agora, que é a questão, ó, vou acender um alerta vermelho de novo aqui, ó, membrana plasmática, certo? Tu pode ver, até vou colocar aqui em cima, ó, olha aqui, ó, membrana plasmática. Então, o que é importante tu revisar quando a gente fala em membrana plasmática? Tu vai revisar aqui dentro, por exemplo, as características gerais, da membrana plasmática, certo? Quanto à estrutura bioquímica, né? Bicamada fosfolipídica, que ela tem capacidade seletiva, mas também os transportes de membrana. Ativos ou passivos. Dentre eles, é lógico que tu tem que revisar a chamada lá embaixo. Ó, vim aqui para baixo, ó, sair daqui, vim para cá, dá uma boa revisada em meiose. Bom, existe uma tradição da prova da UPF falar sobre organelas, tá? Sobre as organelas. Então, quando você vai estudar as organelas, certo? Olha aqui embaixo, ó, número 3. Você vai estudar as funções das organelas, tá? As funções, que normalmente é o que aparece nas provas, certo? As funções das organelas. Então, tu vai estudar organelas como, por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, as vesículas secretoras em relação ao complexo golgiense, os lisossomos, enfim. A última questão que caiu de organelas foi no verão passado, mas falava sobre o retículo endoplasmático liso. Em 2019, no inverno, caiu sobre os lisossomos, mas relacionados à metamorfose dos anfíbios, tá? Também no inverno de 2018 caiu sobre complexo golgiense. Então podem aparecer outras organelas aí, tá? Os peroxissomos, função de centríolos, mas tem que revisar para esta prova organelas. Para finalizar, aqui tu vai também revisar a parte de bioenergética, tá? E tu vai revisar fotossíntese, respiração celular, fermentação. Tá? Na última prova, no verão 2020, caiu bioenergética, mas só pedia a diferença entre mitocôndrias e cloroplastos. Tá certo? Então tem que saber os processos metabólicos da fotossíntese, respiração celular e fermentação, sendo o primeiro deles autotrófico e os dois seguintes heterotróficos. E para fechar essa revisão da parte de citologia,
e que não aparece na prova desde 2019, tu vai revisar ali o chamado ciclo celular, tá? Olha aqui, vou até assinalar em vermelho lá embaixo, o ciclo celular, tá bom? Então isso é muito, muito importante que tu revise essa parte do ciclo celular, tá? Tu vai revisar lá dentro, então, dentro do ciclo celular. Opa! Dentro do ciclo celular, olha lá, as fases e características da divisão celular, o número de cromossomos e cromátides em cada fase da divisão, certo? E das características, saber identificar através de figuras, né? A fase da divisão celular. Isso para a meiose e para a mitose. Tá bom? Então é importante você revisar a citologia, porque isso pode aparecer lá dentro, tá? Como eu te disse, a prova da UPF gosta muito desse conteúdo aqui, certo? Então por isso que a citologia tem sempre bastante coisa para revisar, tá? Mas dá um foco bastante especial aqui na tua revisão para alguns assuntos, como eu comentei contigo. A parte de ácidos nucleicos, a parte de organelas que a prova gosta, bioenergética, ciclo celular, vitaminas, tudo isso é importante. Tá certo? Então vamos seguir aqui o nosso pré-prova. Chegamos no segundo assunto do nosso pré-prova. E esse segundo assunto vai abordar aqui dois conteúdos, tá? Que são eles: a histologia animal e a fisiologia humana. Tá? Só para tu ter uma ideia, a histologia, olha lá, a histologia, deixa eu só aumentar o tamanho da minha letra, isso aqui, ó. A histologia animal, ela caiu a última vez em prova, ela aparece então lá no verão 2019. Tá? Essa foi a última questão que caiu. E a fisiologia, tá? A fisiologia humana, ela aparece no inverno 2019. Só que no verão, agora 2020, não caiu. Tá? Então, o que a gente pode esperar para essa questão? Vou começar falando de histologia. Mas antes de eu falar da histologia, tá? Eu acho bem importante a gente ter alguns detalhes aqui que eu acho que a prova ela não cobra tanto, tá? Mas a gente tem que ter bem estudado isso. Eu vou até deixar em verde marcado aqui em cima, que é a embriologia, tá? Eu sempre gosto de colocar esse anexo junto, que eu acho que é importante. Então, tu vai estudar lá dentro da embriologia as fases do desenvolvimento embrionário, tá? Ou seja, o que caracteriza uma morulação, o que caracteriza uma blastulação, uma gastrulação e uma neurulação. A prova da UPF, ela gosta daquelas questões de histogênese, ou seja, o que cada folheto embrionário irá formar, ou seja, o que é ecto, o que é meso e o que a endoderme irá originar. Tá? Então é importante saber disso. As provas gostam desse tipo de conteúdo, a UPF também gosta. Na sequência, dentro da embriologia, então eu vou colocar aqui do lado, ó, embriologia. Tu vai trabalhar aqui com a chamada embriologia comparada. Então, o que é embriologia comparada? O que cada característica de desenvolvimento embrionário acontece em determinado animal. Então, tu vai revisar ali dentro tipos de óvulos, clivagens, a origem do blastóporo,
celoma dentro do desenvolvimento da embriologia comparada, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para ver se eu entendi. Se eu pegasse, por exemplo, sei lá, um cachorro. Bom, cachorro é um mamífero, então eu tenho que saber que ele tem um óvulo do tipo oligolesto, clivagem holoblástica igual, ele é um indivíduo deuterostome e é um indivíduo celomado. Tá? Então, fazer essa comparação dentro da embriologia é muito importante para essas provas. E tu vai finalizar a tua revisão dando uma breve lida, né, em 2 pontos aqui. Na parte relacionada aos anexos embrionários, certo? Os anexos embrionários. E tu vai fechar falando sobre os gêmeos. Quando que eles são? Monozigóticos e dizigóticos. Tá? Ótimo. Então, tu revisou embriologia. Aí, tu vai para histologia. Bom, o que a prova da UPF ela gosta de cobrar em histologia? O que cai bastante nessa prova? O que faz tempo que não aparece, tá? No tecido conjuntivo, tu vai fazer uma relação com o tecido adiposo. Tá? Ó, a gente já estudou isso aqui ali dentro de lipídios, tá? Então lembra que os adipócitos são células que apresentam grande vacúolo, armazenam gordura, enfim, todas as funções dessas células. Tu vai trabalhar os tecidos de sustentação, porque eles têm diferença entre si, o cartilaginoso, que diminui o atrito entre os ossos, e o tecido ósseo, que tem a matriz intersticial rígida, tá? Mas o tecido ósseo, no sistema de sustentação, também produz células sanguíneas, não esqueça disso, tá? Além de proteção de vários órgãos. O que eu acho bem importante tu revisar esse ano é o tecido sanguíneo, tá? Tem muita coisa para se falar do tecido sanguíneo, porque o tecido sanguíneo pode cair dentro de atualidades, tá? Faz tempo que não aparece em provas o tecido sanguíneo. Então pode cair esse ano, por exemplo, a parte relacionada aos leucócitos. Tu tem que lembrar das células relacionadas aos leucócitos. Os linfócitos do tipo B, os linfócitos do tipo T, os macrófagos, porque a gente pode estar trabalhando numa questão relacionada ao sistema imunológico, que esse ano é muito importante, tá? Por que de repente não aparece o sistema imunológico? Porque olha só, o sistema imunológico foi a última questão de fisiologia que caiu, tá? Ela falou de diferença entre 2 tipos de imunidade. Imunidade passiva e ativa. Então isso caiu, só para tu ter ideia, ali que eu acabei de comentar, ó, 2019, no inverno. Foi a última questão de fisiologia humana. Então, o que pode inovar isso? Eu posso trabalhar a histologia com o tecido sanguíneo, certo? Posso trabalhar do tecido sanguíneo, correlacionando ele ao sistema imunológico, porque a gente sabe que esse ano a gente está vivendo uma pandemia. Então, é importante se revisar esse tipo de conteúdo, porque tem toda a relação. Mas tu também vai dar uma boa revisada naquela parte de plaquetas quanto a coagulação sanguínea. E não deixa de revisar também o tecido muscular, porque tem toda a parte relacionada, né, os tipos diferentes de tecido muscular, se ele é esquelético, visceral, cardíaco, as organelas que formam ele, as suas funções, enfim, tá? Tecido muscular também faz tempo que não aparece nas provas, tá? Então, Dani, tu acha que não vai cair tecido epitelial? Tecido epitelial é uma das questões mais recentes, tá? Dentre elas, ó, cai tecido nervoso, cai tecido epitelial, que são as últimas questões, tá? Muito bem. Agora, da fisiologia humana, vamos lá. Para a fisiologia humana, o que eu acho que é importante dar uma boa revisada aí? Tu vai revisar de novo sistema imunológico. Não tem como. Ah, Dani, mas recém caiu. Revisa, continua revisando. Escrevi lá em cima. Imunidade passiva e ativa. Porque esse ano é o ano do coronavírus, né? Então, muito pode ser tratado em relação a isso também nesse tipo de questão, né? Porque quando eu falo de imunização passiva, tu lembra que ele pode falar de vacina.
Imunização ativa, ele pode falar num tratamento de anticorpos prontos do plasma sanguíneo. Então isso aqui tem um antígeno. Perdão. É o soro. Tá? Aqui, prevenção. Aqui, cura. Tá? Então, continuar tratando sobre isso. Claro que tu vai falar também de alguns sistemas que fazem tempo que não aparecem. Olha aqui que faz tempo que não aparece. Não aparece sistema circulatório e sistema respiratório. São os que têm maior probabilidade de aparecer porque faz muito tempo que não aparecem. Este é o aumento de probabilidade. Até vou assinalar eles aqui, ó. Então, sistema circulatório e sistema respiratório não aparecem nas últimas provas. Bom, então aumenta a probabilidade. Na prova de 2019, nessa prova aqui, ó, do verão 2019, caiu o sistema nervoso. Então, não acredito que vá cair uma questão do sistema nervoso, mas o que pode cair são órgãos do sentido. Olha lá. Órgãos do sentido, né? Por exemplo, cai em 2018 no verão, em relação à fala, cai a visão no inverno 2017, cai a audição em 2016 no inverno. Então tu tem que revisar esse conteúdo porque a prova já mostrou que gosta desses assuntos. Então tu vai lá e tu vai dar uma boa revisada nos órgãos dos sentidos, certo? Para esse tipo de questão aqui. Tá? Então, fisiologia humana, tecido com a histologia animal e a fisiologia humana devem ser revisadas. Claro que dentro da fisiologia, de novo, sistema circulatório e sistema respiratório são aqueles que apresentam a maior probabilidade. Pois bem, se eu entendo isso, se eu vejo isso, é só pensar, sistema circulatório, eu posso trabalhar com essas células do sistema circulatório, ó, que está relacionado com o sistema imunológico. No sistema respiratório, eu posso trabalhar os órgãos do sistema respiratório e os casos que aconteceram, né, de pneumonias correlacionadas, né, ao COVID. Tudo isso está dentro de atualidades, tá bom? Então revisa essa segunda parte aqui também. Dando sequência à nossa revisão, nós vamos para o item seres vivos. Esse é um item importante porque tem muita coisa para ser revisado. Bom, a gente começa a nossa revisão vendo a classificação dos seres vivos, tá? Até porque a classificação dos seres vivos é sempre importante tu revisar as regras de taxonomia, tá? Porque aqui dentro isso não cai desde 2018, no inverno de 2018, e tu tem que revisar, por exemplo, designação binominal. Tá? E tudo que acompanha ele, nome científico escrito em latim, destacado o texto, né? Nome do autor, gênero, letra maiúscula, espécie, letra minúscula, tudo que acompanha as regras de taxonomia. Tu vai estudar aqui dentro também as categorias taxonômicas, tá? Gênero, reino, filo, classe, em ordem, família, gênero, espécie. Lembrar da sua ordem decrescente, quem é a característica predominante, o grupo predominante, enfim. Um outro detalhe que é importante você revisar aqui, de forma mais moderna e prática, nós temos a filogenia sistemática, tá? A filogenia sistemática, ela é um ponto importante a ser revisado porque não cai desde 2018 no verão. Então, tu vai ter que lembrar ali, né, do estudo de cladogramas. Tá? Saber fazer uma análise de um cladograma, tá? E que esses indivíduos eles são separados de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo e todos os termos que acompanham deles, né? O que é uma anagênese, o que é uma cladogênese, enfim.
Agora nós vamos passar para o conteúdo que eu acho um dos mais importantes nesse nosso pré-prova, até vou colocar em vermelho aqui para deixar um alerta, que é a parte de vírus. Quando tu for começar a estudar os vírus, lembre das características virais. As características gerais dos vírus. Tá? A primeira coisa que tu vai revisar lá dentro. Depois que tu revisou todas as características gerais, que ele é acelular, parasita intracelular obrigatório, tu vai estudar os dois tipos de multiplicação, o ciclo lítico, lisogênico, enfim. Tu vai agora para as viroses. Quando tu vai para as viroses, vem aqui comigo, ó, lá para a observação número 1. Então, olha aqui o que diz na observação número 1. Que tu tem que revisar o que aqui dentro desse contexto de atualidades, quando tu for estudar as viroses, tá? Tu vai estudar quem é o agente etiológico que a questão está comentando, ou seja, quem é o tipo de vírus que está sendo tratado, se ele tem um ciclo de reprodução, quais são os seus sintomas, daí tu vai saber se é vírus de sistema imunológico, se é vírus de sistema respiratório, de sistema digestório, enfim. Se é uma DST, se ele tem tratamento e qual a sua prevenção. Tudo isso está atrelado ao teu estudo. Se ele tem vetor, por exemplo, se eu falar aqui dentro em dengue, zika vírus, febre chikungunya, todos eles têm vetores, tá? Quais são as formas de transmissão dele também, e a gente tem que ficar atento quem são as viroses que podem ser trabalhadas. Eu acredito que vai ser trabalhado nessa prova viroses como o coronavírus, né? Porque é muito atualidade isso aqui. Mas podem ser trabalhadas DSTs, como o HPV, o próprio HIV, as doenças transmitidas por vetores como a febre amarela, dengue, zika, chikungunya, as doenças de trato respiratório, tá? Como a gripe, deixa eu trocar de cor aqui. Como, por exemplo, a gripe, o H1N1, que também já foi uma pandemia, o sarampo, né? A poliomielite, tu também vai dar uma boa revisada nessa parte de poliomielite, certo? A própria rubéola, a hepatite, tá? E lembrar das campanhas de vacinação. Depois, lá no Reino Monera, o que tu vai estudar lá no Reino Monera? De novo, olha aqui, ó. As características gerais, as estruturas bacterianas, isso aqui a UPF já perguntou, tá? As estruturas bacterianas, tá? Pegou bastante gente de surpresa essa questão aqui, certo? Depois disso, doenças bacterianas, tá? Então, quando tu for estudar as doenças bacterianas, algumas delas aparecem com maior frequência, certo? Como, por exemplo, a leptospirose, pode comentar também de novo sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia, a própria pneumonia, que muito se falou esse ano, botulinismo e tétano, tá? Mas olha agora, quando tu for estudar isso, tu tem que levar em consideração esse item aqui, ó, o 3. Esse item número 3, ele é muito importante, porque quando tu for estudar as bacterioses, tu tem que lembrar que existem bactérias que são resistentes a antibióticos, certo? As bactérias resistentes a antibióticos. Lembrem do seguinte, antibióticos não induzem mutações, eles selecionam os que já são resistentes, tá? E tu vai finalizar a tua revisão dentro dessa parte para com o reino fungi, tá? Porque o reino fungi não cai desde 2014. Tu começa revisando as características gerais do reino fungi, tá bom? Mas eu acho muito importante, dentro da tua revisão, tu focar bastante nessa parte de viroses. Por que viroses? Por causa das atualidades. E aí lembrar a diferença de 3 termos aqui. O que é uma epidemia,
o que é uma endemia e o que é uma pandemia. Certo? Lembrar da diferença entre esses três termos para trabalhar atualidades. Por quê? Nós temos um, já foi comentado ali, o coronavírus, ele entra dentro desse contexto aqui, tá? Então, lembrar desses termos aqui, certo? Para trabalhar dentro de atualidades, sempre focando o teu estudo dentro dessas características que já foram assinaladas aqui, certo? E já discutidas, tá bom? Então, dá uma bela revisada em seres vivos, que isso pode estar caindo dentro do contexto de atualidades. Chegando na quarta parte do nosso pré-prova, vamos um conteúdo aqui que, de certas vezes, é um conteúdo que é até tenso nós revisarmos, que é a zoologia, o reino animal. O que eu tenho que me lembrar daqui nesse momento é que a UPF sempre cobra este conteúdo. Seja no inverno, seja no verão, a UPF, ela adora zoologia e ela vai estar lá na tua prova. Dentre as 8 questões, há uma probabilidade altíssima de ter uma de zoologia. Mas então, o que estudar e o que revisar em zoologia? Tu vai começar revisando o seguinte. Olha só. Primeira coisa que tu vai revisar em zoologia são as características gerais de cada um dos filos que formam o reino Animalia. Revisei então todas as características gerais. Qual é que é a característica geral de um porífero, de um quinidário, plateuminto, voindo? Chego lá nos cordados, divido eles. Qual é que é a característica geral dos protocordados? Qual é que é a característica geral dos eucordados? Depois de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pronto, revisei tudo isso, tá? Até porque a parte de invertebrados ela deve ser revisada, tá? Algumas partes caem mais do que outras. Os invertebrados superiores são os que mais caem nas provas, tá? Os invertebrados superiores. O que a UPF gosta de trabalhar aqui dentro? Ela adora trabalhar a parte de artrópodes. Tá? Então, sempre que tu for revisar artrópodes, tu vai ter que revisar, por exemplo, além das características gerais que tu já revisou, a parte das ecdísis, certo? A fisiologia, mas principalmente as classes. Por quê? Só para tu ter ideia, tá? Lá em meados, na prova de 2015, no inverno, caiu uma questão sobre crustáceos. Certo? Isso caiu lá na prova, caiu uma questão sobre crustáceos. E as suas características, tá? Bom, pode cair outro tipo de questão sobre isso? Claro que pode, tá? Então, por exemplo, em 2018, só para tu ter ideia, 2018, e foi 2018, só para tu ter uma ideia aqui, foi 2018 no inverno também, ó. Caiu características gerais das classes como um todo. Então tu tem que estar atento, porque a UPF já mostrou que gosta desse tipo de assunto. Mas o que eu acharia legal tu dar uma boa revisada aqui em invertebrados, que não aparece faz tempo que não aparece, tá? Eu revisaria a parte do filo porífera, que não cai desde 2013, a parte dos quinidários, certo? Porque esses filos podem estar associados e podem cair juntos numa questão, por exemplo, na formação de corais, né? Por exemplo, aqui em quinidários, vai lembrar da alternância de gerações.
Tá? Então lembrar dessas características, as classes também, enfim, né, as células urticantes. Outra coisa que é importante tu revisar aqui dentro, tá aqui, ó. Ó, eu coloquei importante, não cai desde 2014 isso. Que é aquela parte relacionada, ó, às chamadas verminoses. Então, tu vai ter que revisar aqui, por exemplo, doenças causadas por plateumintos, tá? Teníase, esquistossomose, cisticircose, doenças causadas por nemateumintos, certo? A ascaridíase, certo? Enfim, tá? Tem que revisar isso aí. Daí tu vai para os invertebrados superiores. Tu já revisou artrópodes, né? E essas características todas. Daí depois, o que tu vai dar uma boa revisada que faz tempo que não aparece nessas provas aí, tá? E tu vai estudar na mesma sequência, tá? Você vai revisar aqui dentro a parte de, ó, vou até colocar em vermelho. Moluscos. Tá? Depois, equinodermas. Tá? Moluscos eu acho que tem probabilidade maior do que até equinodermas, tá? Porque o grupo é mais diversificado, enfim. Dani, não tem probabilidade de cair anelídeos? Anelídeos até tem. Só que anelídeos, a última vez que caiu numa prova, anelídeos ela cai em 2017. No inverno. Então, essas questões têm maior probabilidade, moluscos e equinodermas. Tu já estudou as características gerais, tu vai estudar então a fisiologia de cada um deles, o sistema excretor, o sistema reprodutor, o sistema digestório, respiratório, enfim. E as classes. Tá? Então, isso foi em invertebrados. Agora, tu vais revisar aqui a parte de vertebrados. A última questão que caiu sobre peixes, tá? Depois caiu uma anterior sobre aves. Só para tu ter ideia, aqui ó, aves, aves, ela cai na prova. Caiu ali em fisiologia comparada, tá? Mas 2018 no verão. E a última, e depois caiu peixes, com suas características gerais, né? Ela cai na prova em 2019, no verão também, tá? Então veja que a parte de invertebrados cai mais no inverno, a parte de vertebrados cai mais no verão. Isso não é regra, tá? Pode ser aqui pode ser uma coincidência, até pode, mas não é regra. Mas eu revisaria então forte aqui as características para anfíbios. Olha, até vou assinar lá em cima, tá? Anfíbios, répteis e mamíferos, tá? O que tu vai revisar forte lá dentro? As características gerais de cada um deles, a fisiologia comparada e as suas ordens, tá? Em mamíferos, tu pode revisar os ruminantes. Por exemplo, em répteis, o que tu pode revisar aqui dentro? Olha só. A dentição de ofídeos. Tu pode revisar, por exemplo, o coração de crocodilianos, que tem o forame de Panisa, enfim. Veja como é rico o volume de questões que pode cair dentro do reino animalia. Então, sempre é importante, eu vou destacar aqui a chamada fisiologia comparada, para fechar tua revisão. A fisiologia comparada. Por que a fisiologia comparada? Porque esse é um conteúdo que eles podem trabalhar, por exemplo, pegando o sistema
respiratório e comparar o sistema respiratório de diferentes filos, diferentes animais. Sistemas circulatórios, diferentes sistemas circulatórios. Então, por isso que tu tem que revisar essa parte aí, tá bom? É importantíssimo você revisar o reino animalia, porque a prova da UPF gosta desse assunto e tu não vai patinar nessa questão. Olha aí, ó, chegando no nosso quinto item, né, um conteúdo amado por todos, que é a botânica, o reino Plantae. Esse conteúdo também é bastante trabalhado nas provas da UPF. Desde 2015, teve apenas 2 anos que esse conteúdo não apareceu. Ele não aparece, então, no inverno 2018 e no verão 2019, tá? As duas últimas questões que caíram foram questões que trabalharam, né, a histologia vegetal e uma questão sobre adaptação aos diferentes tipos de ambientes. O que tu vai revisar agora? Tá? O primeiro foco da tua revisão estará dentro dos chamados grupos botânicos. Tá? Então tu vai revisar, por exemplo, as características gerais, certo, do grupo Bryophyta, as características gerais do grupo Pteridófita, do grupo Gymnosperma e do grupo Angiosperma. Tu vai para as características gerais de cada um deles, tá? Muito bem. Depois que você fizer isso, tu estudar todas as características gerais, você vai aplicar a eles um conteúdo que não cai desde 2010, que é a alternância de gerações. Tá? Aí tu vai lembrar que briófitas tem a fase do gametófito duradouro e que o esporófito cresce sobre o gametófito, mas ele é transitório. E aí inverte em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde o esporófito é duradouro e o gametófito é transitório. Tá? Aí tu vai focar o teu estudo numa parte muito importante, que é a parte das angiospermas. Quando tu estuda as angiospermas, a primeira coisa que tu vai ver depois das características gerais, olha lá, ó, angiospermas. Tu vai dar uma boa revisada em verticilos florais, certo? Tu vai dar uma boa revisada em verticilos florais, até porque lá em 2017, no verão, caiu uma questão sobre diagrama floral, certo? Isso aqui pode aparecer de novo, porque já faz um bom tempinho que não cai. Depois, olha o que tu vai estudar em angiospermas. Tipos de frutos. Se é deiscêntico, indeiscêntico, carnoso, se é fruto seco e quais são esses tipos de frutos. Tipos de frutos, tipos de caules, as características desses caules, tipos de raízes e folhas. Quando tu estuda esse tipo de conteúdo, principalmente esses 3 últimos aqui, eu sei que o que caiu é bem recente, mas tu tem que continuar revisando porque as provas, em geral, gostam das adaptações aos diferentes ambientes. Tá? Então tem que continuar revisando isso. Essa parte de frutos aqui é bem legal e é importante você estudar, tá? Tu chega aí, revisou a parte de angiospermas, estudou tudo isso aí, né? Tu não vai deixar de estudar, por exemplo, a dupla fecundação na reprodução. Eu acho que é bem importante você revisar isso, tá? Ah, tem um detalhe que eu já ia esquecendo. Quando tu estuda os verticilos florais, lembre-se dos verticilos
de reprodução. Tá? Ou seja, o androceu e o gineceu. Tá? Bem importante tu revisar isso. E tu vai finalizar a tua revisão de botânica com a chamada, olha aqui, fisiologia vegetal. Tá? Fisiologia vegetal. Por quê? Porque fisiologia vegetal já faz um bom tempo que não cai em prova. A última questão que caiu tá aqui, ó. 2016, tá? Inverno 2016, uma questão de fito-hormônios, tá? Uma questão de movimentos vegetais, perdão. Então, o que pode aparecer aqui? Tu vai revisar dentro de fisiologia, ó, fisiologia vegetal. Olha lá, vou fazer 3 passos, tá? Absorção pela raiz, apoplasto, simplasto, condução de seiva bruta e elaborada, tá? Tudo isso, para trabalhar a questão de seiva bruta e seiva elaborada, tu tem que ter bem claro para ti o conceito de osmose. Depois, olha a importância do que eu vou falar. Fatores que afetam a abertura e fechamento dos estômatos e, consequentemente, a fotossíntese. Tu vai finalizar o teu estudo com as funções dos fito-hormônios. Tá? Eu ficaria com essa parte aqui de baixo, ó. Acho bem importante tu revisar isso. Certo? Então dá uma bela revisada em botânica também, tu tem tempo para isso, tá? Porque a gente já sabe que a UPF também tem uma tendência muito forte de cobrar esse tipo de conteúdo. Revisa a botânica é importante. Olha aí, chegamos a um conteúdo que normalmente ele assusta nas provas, que é o conteúdo intitulado genética, tá? O que tu tem que lembrar aqui ao estudar genética é que a UPF, todo ano, ela cobra genética em suas provas. Desde 2015, eu vou fazer a mesma observação que eu fiz para a botânica, só não caiu em 2 anos, no verão 2016 e no inverno 2019. O resto, todas as provas têm genética. O que eu quero entender com isso? O que eu tenho que entender com isso? A genética é bem diversificada na prova da UPF. Cai dos mais diversos conteúdos e eles diversificam bastante também o que eles pedem, tá? Então, o que acontece? Dentro de genética, tu vai começar revisando, então, a primeira lei de Mendel. Tá? A primeira lei de Mendel. Tu vai revisar dentro da primeira lei de Mendel, aqui, ó, os heredogramas. Sempre que tu revisa o heredograma, tu tem que lembrar de alguns detalhes que são clássicos de estudar dentro de interpretar um heredograma, né? Então, o heredograma lembra que são as simbologias que a gente vê do grau de parentesco, enfim, tu quer saber se o indivíduo é afetado, não é, certo? Mas onde é que a UPF ela pode cobrar isso? Sendo que não cai desde 2017 no inverno, ó. Ela pode cobrar junto com cálculos de probabilidade que não caem desde o verão 2015. Então, tu tem que aplicar aqui, por exemplo, a regra da multiplicação, certo? Que é a regra do E, né, que são dos eventos independentes, e também a regra da adição, que é a regra do ou é um ou é outro, onde um evento obrigatoriamente anula o outro. E essa probabilidade, ela pode ser aplicada, então, à interpretação de heredogramas, certo? Então, é muito importante vocês fazerem essa relação aqui, tá?
Muito bem. Também vocês devem estudar ali, por exemplo, revisar cromossomos sexuais. Perdão. Revisar aqui os grupos sanguíneos. Tá? Quando a gente revisa os grupos sanguíneos, tu vai pensar o seguinte, mas isso aqui caiu em 2019, no verão. Mas o que caiu? Fator RH. Então, tu vai lembrar de revisar o que é? O sistema ABO. Ponto. O que é antígeno, certo? O que é aglutinogênio, o que é aglutinina, quantos são os fenótipos, quantos são os genótipos, quem são os alelos, tá? Como identificar um grupo sanguíneo, enfim. Depois de revisar isso, é importante você revisar também aqui dentro o cruzamento teste. Tá? Lembra o que é o cruzamento teste. Dani, pode cair a segunda lei de Mendel? Até pode, mas é que foi a última questão de genética que caiu. Tá? Para vocês terem ideia, a segunda lei de Mendel ela não caía desde 2018, no verão 2018, daí caiu no verão 2020, então quer dizer que a probabilidade ela é bem menor para a segunda lei de Mendel. Você vai revisar também os cromossomos sexuais. Dá uma bela revisada no sistema XY. Por quê? Porque aqui você vai lembrar do sistema XY da herança ligada ao sexo. São todos os genes que estão presentes no cromossomo X que não têm homologia ao cromossomo Y, tá? Isso tem uma grande probabilidade de aparecer em prova. Aonde que pode ficar o teu foco nessa prova aí? Eu acho perigoso porque fazem muitos anos que a UPF não cobra. Pelo menos desde o verão 2015, que são as questões dadas por linkage. Então, ao estudar linkage, tu vai estudar aqui a taxa de recombinação, tá? A taxa de recombinação. Nessa taxa de recombinação, tem que lembrar da distância entre os genes, tá? Saber calcular quem é aqui na taxa de recombinação são os parentais, quem são os recombinantes, tanto para gametas quanto para o genótipo como um todo. Lembre-se que os cruzamentos sempre são feitos com o indivíduo do homozigoto recessivo, tá? Aí tu determina se é cruzamento, quem é o recombinante dentro dos genótipos, tá? E tu consegue determinar aqui também a posição dos genes, ou seja, dos alelos. Por que eu quero dizer isso? Para tu saber se a posição ela é cis ou trans. Tu vai finalizar a tua revisão com os mapas gênicos. Tá? Para determinação da distância entre esses genes. Linkage pode aparecer na tua prova e tu tem que estar pronto para isso, tá? Genética sempre cai, tu tem que revisar, tá bom? Dá uma bela revisada em genética, por quê? Porque também tu não vai patinar nesse tipo de questão, que normalmente é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, certo? A UPF, ela faz questões assim, às vezes com questões braçais ali, que tu tem muitos dados a serem trabalhados numa questão. Não quer dizer que seja difícil, mas que tenha muitos processos. Tá certo? Então, revisa a genética. O próximo item que nós vamos revisar aqui é para o conteúdo intitulado Evolução. Bom, eu não vou falar só sobre evolução aqui, porque temos alguns conteúdos que são atrelados à evolução quando caem em provas, tá? Como, por exemplo, origem da vida.
Sendo que esse conteúdo, Origem da Vida, ele não aparece nas provas da UPF, tá? Desde o inverno 2019. Caiu lá com um experimento, né, comentando sobre o experimento de Pasteur. Mas vejam que desde 2015 até o verão 2020 nós tivemos só uma questão de origem da vida. Certo? Ou seja, em 5 ou 6 anos de prova nós temos só uma questão. Então o que é importante tu revisar dentro desse conteúdo? A diferença entre o conceito, tá? Abiogênese e biogênese. Tá? A diferença entre esses dois conteúdos aí. Depois, as hipóteses de evolução. Tá? Quando eu falo em hipótese de evolução, eu tenho que lembrar o criacionismo, panspermia. Deixa eu escrever de novo panspermia, porque ficou tudo muito junto, essa palavra aqui. Vamos lá. De novo. Panspermia. A panspermia cósmica, né? E a teoria de evolução química. Lá de Oparin e Haldane, tá? Evolução química. Quando eu estudo a teoria de evolução química, eu tenho que pensar em alguns detalhes aqui dentro, tá? Então vamos lá para os detalhes. O primeiro dele, os gases da atmosfera. Que compõem a teoria, né? Metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. Depois, as hipóteses. Autotrófica e a hipótese heterotrófica. Tá? Lembrar disso aqui, lembrar de estudar esses detalhes aqui. Certo? Então, a evolução química tem que ser estudado, tá? Tem que ser revisado isso aqui, porque vira e mexe aparece, tá? Deve estar se perguntando, Dani, e a tal da teoria endossimbiótica? Tá? Teoria endossimbiótica. O que acontece? Essa questão caiu já, tá? E não caiu faz muito tempo assim. Ela é uma questão de 2017, no verão. Pode cair? Até pode, tá? Mas a probabilidade é bem menor. Então, o que tu vai estudar aqui? A diferença entre a biogênese e biogênese e as hipóteses de evolução, tá? Agora, indo para a evolução também não é um conteúdo que ela é muito cobrado nas provas, tá? Mas pode aparecer. Então, é importante tu revisar aqui dentro as teorias evolucionistas, tá? Quando tu revisa, por exemplo, o lamarckismo, que tá ali, ó, o lamarckismo, tu tem que saber e colocar em prática a lei do uso e desuso. Tá? Onde o indivíduo é responsável pela evolução. É responsável, diferente do darwinismo, que tem a chamada seleção natural, onde o ambiente é responsável pela evolução porque ele seleciona os indivíduos mais aptos, tá? Bom, daí tu vai para o neodarwinismo. Bom, aí as probabilidades se tornam bem maiores, porque tem uma gama enorme de conteúdos a serem trabalhados aqui dentro, tá? O mecanismo de especiação recém caiu. Foi a última questão que caiu, tá? Lá em 2019 também caíram as questões sobre mutações, mas é sempre importante você revisar essas questões de
mutações, ó. Isso aqui é bem importante, as mutações principalmente numéricas, tá? As de euploidia e de aneuploidia, tá? Vou colocar aqui no neodarwinismo, ó. Tá, o que que é? Aneuploidia e euploidia, tá? Aqui lembrar das mutações numéricas. Ah, mas então não tem chance de cair as estruturais. Sim, tu pode estudar as estruturais também, dar uma bela revisada, são só 4, né? Quando a gente fala ali delas. Mas no neodarwinismo tem que estudar os fatores evolutivos, as forças evolutivas, como os tipos de seleção natural. Vamos trazê-las aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. Seleção natural. Lembra que ela pode ser estabilizadora. Ela pode ser direcional. Ela pode ser disruptiva. E ainda pode ter a artificial. Quando tem um interesse num fenótipo específico, tá? Lembre que as superbactérias que nós já comentamos, elas entram aqui dentro da direcional, tá? Insetos resistentes a inseticidas, enfim, tá? E eu acho importante você também analisar aqui no seu estudo as chamadas evidências de evolução. Porque tem muita coisa que pode ser cobrado, tá? Principalmente aqui, ó, órgãos homólogos, órgãos análogos. Por quê? Porque em órgãos homólogos e órgãos análogos, quando a gente fala em órgãos homólogos, nós falamos em irradiação adaptativa. E órgãos análogos, nós falamos em convergência adaptativa. Certo? Então vamos lá, vou colocar aqui embaixo, ó, dentro do neodarwinismo. Meu Deus. Dentro do neodarwinismo, então, nos órgãos homólogos, pode ser trabalhado a irradiação adaptativa, quando tu tem um ancestral comum a um grupo de animais diversificados de acordo com o seu ambiente, e os órgãos homólogos, análogos. Aqueles que não têm um grau de parentesco próximo. Então, isso nós trabalhamos na convergência adaptativa. Aqui acabou meu espaço. Adaptativa, tá? Quando convergem para a mesma pressão do ambiente. Para essa prova, eu acho bem importante tu dar uma bela revisada, porque já faz muito tempo que isso não aparece, tá? Nas provas da UPF, que é o conteúdo intitulado Teoria do Equilíbrio Gênico, ou Hardy-Weidenberg. Nele, você deve revisar aqui a frequência gênica e a frequência genotípica. Lembrando que o P é paralelo dominante e o Q é paralelo recessivo. Que na frequência do genótipo, o P ao quadrado é o homozigoto dominante, o 2PQ é o heterozigoto e o Q ao quadrado é o indivíduo homozigoto recessivo. Tá? Mas desse conteúdo da colocação número 7, ele não é muito frequente, mas você deve revisar. Tá bom? Vamos marchando aqui então para o nosso último assunto. Chegando ao último item do nosso pré-prova UPF, e eu sempre deixo para o final dos meus pré-provas gerais, né? Porque normalmente esse conteúdo ele está no final das provas, é o conteúdo intitulado, olha aqui, Ecologia. É um conteúdo grande, a prova da UPF sempre cobra ecologia. E ela sempre cobra dos seus mais diversos assuntos. Ela não tem uma preferência básica por um assunto ou outro. Então, o que tu deve revisar nesse pré-prova de ecologia aqui para a revisão dessa prova?
Então, tu vai começar revisando a parte relacionada aos chamados níveis tróficos. Quando tu estuda os níveis tróficos, tu deve estudar lá dentro deles. Vamos colocar lá em cima, ó, níveis tróficos. Tá? Nos níveis tróficos, a primeira coisa que tu vai estudar para entender os níveis tróficos, né? Tu vai dar uma bela revisada no papel do produtor, do consumidor e do decompositor. Qual que é a função deles dentro de uma chamada agora? Esses três. Dentro de uma cadeia e teia alimentar. Para isso, tu vai ter que lembrar, ainda aqui dentro, da transferência de energia. Tá? De energia. Nessa transferência de energia, tu tem que lembrar de termos como produtividade líquida. Vamos começar aqui, ó. Produtividade bruta e produtividade, agora sim, líquida. A produtividade bruta é toda aquela energia que está disponível que tu recebe. A produtividade líquida é tudo aquilo que tu tem disponível para o próximo, o que tu oferece para o próximo nível trófico. Tá? Normalmente, produtividade a gente trabalha no primeiro e segundo nível trófico, por isso que a gente fala em produtividade primária bruta e produtividade secundária bruta. Da mesma forma, produtividade primária líquida, produtividade secundária líquida. Tá? Não deixem de revisar os níveis de organização também, tá? Ou seja, conceitos de população, comunidade, ecossistema, tá? O que é um nicho, o que é um habitat, tudo isso aí tem que saber, tá? Para a prova da UPF é muito importante. Agora, se tem um item que eu acho muito importante você revisar, tá aqui embaixo, ó. Relações ecológicas. Não tem como tu ir para essa prova sem estudar relações ecológicas, tá? Tem que estudar, porque, ó, não aparece desde 2015, certo? O conteúdo relações ecológicas não aparece desde 2015. Então, tu tem que estabelecer um paralelo aqui das relações que são do tipo, ó lá, das relações intraespecíficas. Só que tu tem que lembrar que dentro das intraespecíficas existem as que são harmônicas e as que são desarmônicas. E os exemplos para cada uma delas. E as relações interespecíficas. Aquelas também que são harmônicas e desarmônicas. Tá? As que são harmônicas, os indivíduos ganham ou pelo menos um ganha. A desarmônica, um ganha e um perde. Só que quando a gente coloca isso em prática, as relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos de mesma espécie, então se emprega o termo população. Interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes, comunidade. Tá? Outro conteúdo que eu acho bem importante você revisar é a chamada ecologia de populações. Não está aqui listado, tá? Olha lá, ecologia de populações. Até para com a curva de crescimento populacional
e o gráfico de sobrevivência. Tá? Como é que se comportam as populações nesses dois tipos de gráfico, da curva de crescimento populacional e o gráfico da sobrevivência populacional. Você vai chegando, então, mais uma parte aqui, que são os chamados ciclos biogeoquímicos. Meu Deus, não tem prova que tu vá sem estudar os ciclos biogeoquímicos. Tu precisa desse conteúdo, porque o último que caiu, o último conteúdo dentro dos ciclos biogeoquímicos, olha lá, a última vez que caiu isso foi no verão, lá no verão 2019, tá? É mais recente? Sim, é mais recente essa questão. Mas o que eu tenho que pensar? Caiu o ciclo do nitrogênio, pode cair o ciclo da água, pode cair o ciclo do carbono, enfim, tem que ir para a prova com isso. Agora nós entramos num ponto bem legal e bem importante aqui, tá? Por quê? Porque o ponto que nós vamos comentar agora é um ponto que a gente vai trabalhar, ó, primeiro, biomas e impacto ambiental, tá? Quando a gente estuda os biomas, um deles que eu acho que está em alta, né, dentro de atualidades, olha aqui, ó, atualidades. São eles, ó, o Pantanal, a Amazônia e Cerrado. Só que a Amazônia foi a última questão que caiu. Então, provavelmente, a probabilidade é menor. Então, o que pode aparecer aqui? Pantanal e Cerrado, tá? Mas tudo isso pode ser colocado sobre o impacto ambiental. A prova da UPF gosta desse tipo de assunto, tá? Mas gosta mesmo desse tipo de assunto. Tá? A última vez que caiu o impacto ambiental, 2019, opa, faltou um zero ali. 2019, lá no inverno, tá? Onde cada uma das alternativas falava sobre um tipo de impacto. Bom, então, se tem um impacto ambiental que a gente tem que cuidar aqui, é falar dentro de atualidades no desmatamento, que está aqui, né? Já tinha sido citado. As queimadas, o que elas provocam, né? As queimadas. E o avanço, por exemplo, de práticas antrópicas, como a agricultura, a pecuária, a mineração, certo? Por quê? Porque essas práticas dentro de atualidades aqui, elas podem ser colocadas em xeque para uma solução, que é a sustentabilidade. Então a gente pode falar em reciclagem, em outros termos abordados pela sustentabilidade, né? A reciclagem do lixo, né? O aumento das áreas verdes, as APPs, né? A área de preservação permanente, os corredores ecológicos, pode falar em pegada ecológica, né? Então, as energias, né? Muito importante. O que a gente entende como energia renovável e não renovável. Certo? Então, todos esses termos aí, tá? Então, eu acho que é importante revisar essa parte da matéria. A ecologia sempre é um conteúdo importante. Então, tá feito aqui o nosso revisão. Certo? Então, espero que você tenha uma boa prova, que você tenha muito sucesso nessa prova da UPF, que é uma prova excelente de ser feita, uma prova muito clara de ser feita, tá? Questões muito bem estruturadas e você está preparado para essa prova, tá bom? Uma excelente prova da UPF, estamos juntos, certo? Até a aprovação. Valeu então, uma boa prova. Tchau, tchau.